Bom, hoje a aula é de função polinomial do segundo grau, tá? Ou função quadrática, primeira parte. A função quadrática expressa algebricamente o comportamento dos pontos que descreve uma parábola. Então, ao concluir a segunda parte da função quadrática, nós temos que entender e saber construir e identificar uma parábola de uma função quadrática, tá? Então, aqui tem uns exemplos ilustrando a parábola, né? E até o final da segunda parte a gente vai entender um pouco como construir essa parábola da função quadrática. Definição da função quadrática. Bom, toda função quadrática ela dá dos reais para os reais, tá? E ela tem essa cara aqui, ó, ela de forma completa. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, sendo que a tem que ser diferente de zero e a variável x é a incógnita, tá? Então essa é a representação de uma função quadrática. Reconhecer os coeficientes a, b e c. Da mesma forma, quando a gente faz uma equação do segundo grau, né, que a gente também procura os coeficientes, a função quadrática não muda muito. Tá? Então, quem seria o a aqui? O a é o coeficiente que está com a variável x ao quadrado, lá, com a incógnita x ao quadrado. Na questão a, quem está com x ao quadrado é o menos 1. Menos x ao quadrado, então o a vale menos 1. Quem é o b? O b é a variável, é o número que está com a variável x. Quem está com x? O 100. Quem é o c? Não tem o coeficiente c, então o c vale 0. Então está aqui, ó, a menos 1, b 100, c 0. Simples de identificar e importantíssima coisa na letra b, o a é quem? 3. O b é quem? Menos 2. E o c agora existe. Né? Quer dizer, não é 0. O c agora vale 1. Tá? Não que aqui não existisse, é que ele vale 0. Tá? Bom, aqui estão alguns exemplos de que não são função quadrática. Tá? Só para a gente diferenciar. Aqui eu tenho uma função, para ser função quadrática, o ponto principal, voltando aqui, ó, é ter um ax ao quadrado. Tá? Então, o maior expoente da incógnita tem que ser 2. Tá? Aqui nós temos x elevado a 1, 2x. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá? Isso aqui é 2 elevado a x. A incógnita, a variável, ela está no expoente. Então, isso aqui é uma função exponencial que nós estamos estudando. E aqui o maior expoente da incógnita, a variável, é 3. Então, isso aqui é uma função do terceiro grau. Então, são 3 exemplos aqui de que não são função quadrática, função de segundo grau. Tá? Valor ou imagem de uma função. Tá? Então, quando perguntar qual é o valor de uma função, dado um valor de x pertencente a reais, calcule f de x. É aquela velha história. O número entrou na máquina, qual é o número que vai sair? Então, se entrar o x na máquina, qual é o número que vai sair? Essa função, toda função, o que ela faz? Ela pega um determinado número, tá? Trabalha de alguma maneira e retorna, devolve esse resultado. Tá? Então, se você colocar um x, trocar a variável pelo número, qual vai ser o resultado final? Então, quando eu pergunto o valor de uma função, a imagem de uma função, quer que você substitua o x por determinado número. E também, quando pergunta raiz ou zero de uma função, o que quer saber? Quer saber qual é o número que entraria na máquina para que esse resultado final desse zero. Então, quando a gente quer calcular raiz ou quer calcular zero de uma função, quer saber qual é o valor de x para que essa função dê zero. No caso de uma equação quadrática, está muito associado à fórmula de Bhaskara. Uma das maneiras de descobrir a raiz ou zero de uma função quadrática é utilizando a fórmula de Bhaskara. Uma das formas. Bom, nós temos um exemplo aqui. Ó. Então, estou botando aqui uma equação do segundo grau e vamos dar os dois exemplos. O valor de uma função e o zero de uma função. A imagem de uma função ou a raiz de uma função. Então, o zero de uma função, o valor da função é o quê? O valor da função é qual número, vou colocar um determinado número no lugar de x e ver qual vai ser o resultado. Então, eu quero saber qual é o valor dessa função no ponto x igual a 2. Ou seja, se eu não colocar no lugar do x o número 2, qual vai ser o resultado? Em resumo, eu estou querendo saber o f de 2. Então, onde tem x, eu vou botar o número 2. Está aqui. Então, tinha x ao quadrado, 2 ao quadrado. Tinha menos 5x, menos 5 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4.
5 vezes 2, 10, menos com mais menos. Chegamos aqui. Então, eu tenho 4, estou devendo 10 e tenho 6. Bom, 4 com 6 dá 10. Tirei os 10, f de 2 dá 0. Então, de qualquer maneira que você seguisse aqui, se eu tenho 4, estou tirando 10, eu vou ficar devendo 6. Estou devendo 6, coloquei 6, zerou. Então, o f de 2, quando eu coloco no lugar do x o 2, a resposta final é 0. Nesse exemplo aqui, eu não estou pedindo o valor da imagem. Eu quero saber qual o valor que satisfaça isso, que transforme a função em 0. Ou seja, eu quero saber qual é a raiz, qual é o valor de x para que essa função x ao quadrado menos 5x mais 6 dê 0. Então, uma das formas de fazer isso, numa equação completa como essa, é recorrer à fórmula de Bhaskara, onde a gente pode calcular o delta, que vale b ao quadrado menos 4ac, e depois, para descobrir quem é o coeficiente, quem é o valor de x. X vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Lembrando aqui que o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Então, na primeira linha aqui, vamos substituir. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado, qualquer número ao quadrado é positivo, porque dá menos com menos mais. 5 vezes 5, 25, então essa primeira parte aqui a gente tem 25. Agora aqui, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Vai ser mais ou menos 24. Vamos lá. Esse cara é negativo e esse cara é positivo. Menos com mais, menos. Então já temos menos. Menos aqui, com mais, continua menos. Então chegamos a isso. E para concluir, 25 menos 24, delta igual a 1. Então, achamos o valor de delta. Para descobrir quais são os valores que tornem isso verdadeiro, ou seja, qual é a raiz dessa função, falta fazer essa fórmula aqui, a parte de Bhaskara. Bom, vamos lá. Eu vou botar x é o quê? Menos b, ou seja, vai ser x é igual a menos da fórmula, menos 5, que é o valor de b, então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que foi o valor de delta que a gente acabou de achar, vezes sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. Está aqui, ó. Menos, esse primeiro menos aqui que eu estou marcando é o da fórmula, esse menos 5 é o valor de b. Mais ou menos é da fórmula, raiz quadrada de 1, que foi o delta que a gente acabou de achar, sobre 2 vezes 1. Resolvendo essa parte, menos com menos. No número não pode ter dois sinais, então a gente usa a regra da multiplicação. Menos com menos dá mais. Continua, mantém o mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1. Então vai dar 5 mais ou menos 1, dividido tudo por 2. Está aqui. Tá? Como é que a gente resolve mais ou menos aqui? A gente vai fazer uma conta utilizando o sinal de mais. Tá? Então, a última etapa da fórmula de Bhaskara é você resolver essa aqui. Não tem como você fazer 5 mais ou menos 1. Ou você faz 5 mais 1 como está aqui, ou você faz 5 menos 1. Por isso que sempre termina em dois valores, duas respostas. Bom, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. O que isso quer dizer? Que esses dois números aqui são as raízes dessa equação. São os dois valores que, ao substituir em x, transformam essa equação aqui em zero. Ou transformamos essa igualdade aqui em verdadeira. Então, se eu colocar no lugar do x o 3, essa função vai dar zero. Se eu colocar no lugar do x o 2, essa função também dá zero. E aqui até existe uma particularidade. Eu já até fiz a prova real aqui do 2. Porque antes de fazer isso tudo, voltando aqui, ó, eu primeiro fiz calcular o valor da função quando x fosse 2. E quando x for 2, olha o que aconteceu na função. Ele zerou a função. Tá? Então, aqui, quando chegou em zero, eu já percebi que o 2 é raiz. Então, aqui, quando eu fiz a conta, tinha que aparecer entre uma das duas respostas o número 2. Tá bom, gente? Para os alunos do NEJA, fizemos muitas equações do primeiro grau, do segundo grau. Resolvemos algumas vezes a fórmula de Bhaskara. Então, agora nós vamos relembrar, fazer questões que envolvam a fórmula de Bhaskara, para na segunda parte, no próximo vídeo,
provavelmente na próxima semana, nós iremos falar do gráfico. Então aqui, esse exercício aqui, que vai estar também na folha de atividade. Primeiro, vocês vão ter que identificar os coeficientes, o A, B e C, tranquilo. Na letra B, você vai calcular o f de 1, ou seja, quando coloca 1 aqui, vê quanto é que vai dar a conta. Coloca 0, mesma coisa. Coloca o menos 2, vamos trabalhar sinal. Quanto é que vai dar f de menos 2? Coloque uma fração, f de 1 sobre 2, vê quanto vai dar. E depois, quando eu estou querendo calcular f de x igual a 0, qual é o valor que transforma isso numa verdade? Eu quero calcular a raiz da equação. Tá? Por que tem se existir? Porque quando estudamos equação do primeiro grau, nós só teremos uma raiz de uma equação do caso o delta seja maior ou igual a 0. Tá? Então não pode ter delta negativo. Então se na hora de vocês fizerem a conta aqui achar um delta negativo, você pode parar, não tem raiz. Ok? E na letra B, aqui eu estou botando uma fração, mas a atividade lá eu vou botar só o f de 1, 0 e menos 2. Isso aqui depois a gente volta, eu coloco, eu resolvo para vocês no retorno das aulas aí, presenciais. Ok? Então, terminamos a primeira parte. Teve alguma dúvida no vídeo, volta um pouquinho e tenta fazer a atividade lá, gente. Forte abraço, fica com Deus.